Você pode mesmo assentado estender sua mão para cá, para a gente orar pela vida do pastor e pela família dele. A família dele está aqui e na Grande Vitória também, estão de férias, uma grande parte da família dele. Vamos estar orando por eles, abençoando a vida dele. Pai, nós queremos nessa hora entregar esse homem de Deus nas suas mãos. Pastor Anderson, que tem viajado o Brasil e o mundo, o homem de uma história relevante, que tem nos ensinado a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós queremos nessa hora, Pai, entregar a família dele nas suas mãos, a esposa que ficou em Brasília cuidando do filho, os filhos que vieram, a mãe do pastor Anderson que está aqui, mas a irmã, ó Pai, a igreja, o ministério, tudo que o Senhor tem plantado na vida desse moço, para servir a igreja no Brasil e no mundo. Nós queremos beber de balde, queremos, ó Pai, aprender nesta manhã o que o Senhor tem para nós. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Já reserva um livro aí para mim desses 5, tá? Bom dia, meus irmãos. É uma alegria enorme estar aqui com você. Deixe sua Bíblia aberta aí em Romanos capítulo 1, verso 1. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou pastor da igreja Vivo por Ti em Brasília. Deus tem dado a graça da gente liderar alguns projetos que eu julgo ser de extrema urgência para a igreja brasileira. Nós desenvolvemos um projeto chamado Knowing, que é um projeto que estabelece diálogo entre a igreja e homossexuais, né? Então, eu vou precisar do seu apoio, eu vou falar disso no final. Jesus está fazendo muita coisa, porque a gente duvida e tem medo de algumas coisas. É igual, por exemplo, quando o assunto é Islã, eu acho que todo mundo tem bloqueio, né? Mas o Senhor Jesus, por conta própria, mundo afora, está fazendo o que Ele é bom de fazer. Que é pegar a pessoa certa no time inimigo. Lembra de Paulo, né? Era a pessoa certa no time do inimigo. E a igreja sempre tem medo disso, né? Você fala, eu tenho um camarada, mas ele é a pessoa certa na hora errada e no time errado. Aí o Senhor diz, troca de camisa, pare de ser traíra, né, Dinho? E vem para o meu lado. Então o Senhor está fazendo isso, convertendo pessoas. Então não tenha medo da cidade, a igreja existe por causa da cidade, não é a cidade que existe por causa da igreja. Nós existimos como igreja por causa da cidade. Eu sempre digo que toda cidade é uma metáfora da Nova Jerusalém. Então, o plano de Deus não é construir um templo, o plano de Deus é construir uma cidade. Então, a única função do templo é dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A construção de uma família. Então, as nossas igrejas precisam ser socialmente úteis. E para que isso aconteça, nós não podemos ter medo da cidade e de seus problemas. Falei ontem à noite ali na Lagoinha, vai ficar muito bom, porque vai ficar muito ruim. Eu tenho uma escatologia altamente triunfalista, mas altamente pessimista ao mesmo tempo, porque eu creio que Jesus disse que você não pode transformar o mundo. Eu vou falar de novo. Você não vai transformar o mundo, ele vai piorar. Você só vai melhorar o mundo que você está inserido. Então, onde você conseguir alcançar, isso melhora. Mas o mundo no macro, Jesus Cristo disse, vai piorar. Então, por exemplo, quase todos, não é metade de algo, quase todos é quase 100% de uma porcentagem. Então, que tipo de mundo existe, que tipo de igreja existe se o amor de quase todos se esfria? Vira um mundo insuportável e nós já estamos começando a ver. Mandaram um WhatsApp para mim dizendo que os artistas lá de Pernambuco conseguiram passar. Alguns políticos foram lá e deram a canetada e eles vão poder fazer a peça teatral com Jesus travesti. Então não adianta chocar,
Vai passar. Preguei em Portugal, o presidente vetou, mas o Senado passou a possibilidade da criança escolher a transição sexual. Então, o presidente vetou, mas bem em breve eles conseguem colocar um presidente progressista e vai passar. Infelizmente vai. Está tudo escrito. Mas na medida que piora, precisa melhorar, porque a verdadeira igreja precisa surgir. Quanto mais o mundo se suja, mais o vestido da noiva precisa ser branco e claro, lavado pelo sangue do Cordeiro, né? Então, estou inspirando você, não tenha medo da cidade. Sua missão não é se esconder em um templo. Sua missão é abrir a porta do templo e dizer: eu sou pedreiro da Nova Jerusalém, da qual Jesus é o arquiteto, bora. Então, se o problema é sexual, vamos nos envolver. Se o problema é moral, vamos nos envolver. Se o problema é econômico, vamos nos envolver. A igreja existe para resolver problemas. Eu vou falar de adoecimento pastoral, é por isso que eu não fico mais doente. Porque eu entendo que não tem como viver igreja sem problema, não. Quando você resolve um, vem mais 5. Entendeu? Olha como eu era poético. Todos os pastores que eu ordenei ao ministério me traíram. Ou você aprende a sorrir, ou você fica fora de tanta depressão, macho. Você tem que aprender a sorrir. Você tem que aprender a sofrer com classe, como Jesus Cristo fez. Então. Richard Foster diz: como você pode ferir alguém que livremente se dispôs a ser ferido? Por isso que Pedro é ordenado 3 dias depois do maior pecado dele, porque Jesus sabe que a vida é coisa complexa. Jesus não estava esperando outra coisa. O lado bom de Pedro é um plus para Jesus, mas Jesus já está esperando o pior. Por isso ele consegue fazer o melhor, porque ele não tem expectativa em Pedro, ele tem expectativa em si mesmo. Por isso que ele chamou Judas de amigo. Jesus não foi traído em suas expectativas, porque ele já sabe que o ser humano tem predisposição ao pior. Então os pastores estão adoecendo porque estão habitando em algum lugar romântico em seu ideário, entendeu? Não, é cruel. Paulo disse: que se complete em mim, olha só quem somos nós, que se complete em mim o que resta das aflições de Cristo para a edificação da sua igreja. Eu não sei porque Deus nos chamou, mas uma coisa é certa: tem algo dentro de nós que não temos consciência, porque se todos conseguissem, todos eram vocacionados. Então Deus te chamou porque você aguenta sofrer. Você só tem que mudar a ótica, porque o adoecimento pastoral é a visão no problema e não na solução. É olhar para o lugar errado. Sofrimento não tem como viver no ministério sem sofrer. Viver é sofrer, estar no ministério é a ampliação desse sofrimento. Então, mas voltando ao que eu queria dizer, que eu ainda estava me apresentando, né? Então, a gente tem o projeto Noem. Eu preguei lá na Igreja Alcance, em Pinhais, não na sede, né, do pastor Luciano. Pastor Hernani Santos que organizou. A gente conseguiu mobilizar ali uma oferta bacana, porque a gente está para pagar a cirurgia de um transexual nascido de novo, mas que tem corpo de mulher, e não tem como devolver o órgão sexual masculino, já foi, né? Ele tem o órgão sexual feminino, mas ele quer tirar as próteses, né? Bumbum, seio e por aí vai. Então sorria, tem muita coisa boa para a gente interagir, entendeu? Então, enquanto você não vai, você vai me ajudar a ir. Então, se o transexual ainda não pode congregar na sua igreja, ele vai congregar na minha. E para isso eu preciso da sua intercessão e do seu investimento. Se alguém não vai fazer, eu vou.
O segundo projeto eu creio que há uma extrema conexão para o próximo e definitivo avivamento entre Israel, Europa e Nordeste brasileiro, por causa da conexão colonizadora. Então há muita lacuna, muita dívida e muita conexão. Por exemplo, você pega Recife, ali tem holandeses, portugueses e franceses em todo o processo de descoberta e colonização. Eu nem sabia, mas há uma herança judaica muito forte no Nordeste brasileiro. Então, os futuros e mais poderosos evangelistas e missionários que você vai conhecer vão sair do Nordeste brasileiro. Então, a gente já investe no Nordeste. Eu sou nordestino, né? Estou em Brasília há 20 anos, mas sou no Nordeste. A gente tem um projeto chamado Leões Nordestinos, que a gente mantém missionários e constrói cisternas, leva água. Mas Deus tem me dado ideias, e uma delas se chama empreendedorismo missional, que vai ser um aglomerado de empresas que vão gerar recursos, porque a gente vai treinar e enviar os futuros missionários com um novo paradigma. A gente foi doutrinado errado. Missionário é aquele que pede automaticamente a imagem da nossa mente. E a gente quer desconstruir isso. As pessoas dizem que a Europa está morta. Eu preguei lá há 2 meses. Não está morta. Tem uma igreja nativa, viva. Mas eles querem o verdadeiro evangelho. Muitos daqueles que saem do Brasil saem com a mentalidade órfã e a mentalidade empobrecida e consumista. Ele não sai para criar, ele sai para drenar a sociedade. O europeu é bloqueado com isso. Então, muitas das igrejas brasileiras que estão lá é um isolamento social. Ou a Europa está fechada. Não, como que você sai da sua nação para ir para outra, cria um gueto, e você quer que aquela nação se converta a você? Porque está lá há 10 anos, não aprende o idioma, não investe, não é... Entendeu? Então o que a gente quer trabalhar? Uma mentalidade empreendedora. Quem vai sair daqui não vai sair formado pela agência missionária, vai sair formado de outra maneira. Missionário não é aquele que desiste de uma profissão, é aquele que desenvolve a sua profissão ao ápice para dar lucro a Jesus. Então o menino pode sair daqui médico, com a ideia. Eu fiquei sabendo que o menino saiu aqui cientista para ir para onde? Para a Alemanha. E ele diz, pode ter certeza que daqui a 2, 3 anos vocês vão ouvir, porque eu não sou cientista, eu sou um missionário. Olha como muda. Por isso que também está adoecendo pastores, vocacionados, missionários, porque todo mundo desistiu de tudo e não sabe fazer outra coisa, e os 50 anos chegam. E não adianta culpar Deus, porque a gente é tão apaixonado por isso que deu a Deus até o que Ele não pediu. Deixe Deus pedir. Eu não estou dizendo que Deus não pede tudo. Deus pede, mas Ele pediu? Porque já é automático, né? Eu quero fazer a obra. O cara fecha a empresa, desiste de tudo, tranca a matrícula, desiste de fazer economia, direito, sei lá o quê. É instantâneo. Não tem na nossa cabeça essa outra mentalidade. Então a gente vai fazer isso, a gente vai desenvolver esse aglomerado de realidades empreendedoras. Daqui a anos a gente crê e nós iremos estar movimentando milhões para formar missionários, enviar missionários com outra mentalidade em outra plataforma. Eu creio. Eu estava brincando com o Edalson. Há 1 ano Deus pediu para eu ofertar meu carro. Aí eu ofertei um Gran Siena. Foi a semente, né? E uma dessas empresas que eu quero abrir é uma locadora de carro. Aí depois de 1 ano, o Senhor permitiu a gente colher o primogênito da frota. E foi tão surreal que a gente estava falando da placa. Olha a placa. Não é misticismo não, é porque é tão claro as loucuras de Deus que você não pode duvidar do que Ele faz. A placa é Vitória, né? Do Espírito Santo. A placa QRB,
que significa: quero revolucionar o Brasil. Os números: 86, que é o ano de nascimento da minha amada esposa. 50, que significa a celebração de um jubileu. O perdão da servidão, o perdão da culpa e o perdão das dívidas. Aí eu falei para Jesus: eu topo, macho velho, bora. Não, é porque o Senhor passa o rodo em mim para que eu não tenha nenhuma justificativa de como fugir dele, entendeu? A gente lidera o Missão e Imersão, que é uma plataforma para cuidado de pastores, líderes e missionários em depressão. Nós não cuidamos da depressão, nós cuidamos da prevenção. Então, quando o indivíduo já está, a gente consegue ter alguns parceiros a nível Brasil para cuidar dessa pessoa. Mas o nosso objetivo futuro é ter um lugar, construir, sei lá, numa chácara, numa fazenda, esse local de recuperação emocional. Porque há muito preconceito na igreja dizendo que as patologias psicológicas e emocionais são demônios. É como divórcio: o demônio é a última pessoa culpada da situação. A primeira pessoa culpada de depressão e divórcio é a falta de inteligência emocional, por incrível que pareça. Tem muito preconceito na igreja contra coach, psicologia, psiquiatria, mas hoje, para mim, 70% do problema do povo de Deus já não é mais espiritual. Porque quando é espiritual, Jesus resolve. Agora, quando é emocional, você tem que resolver. Você tem que decidir. É isso. A gente está abrindo uma livraria, uma editora também. A gente quer estar com algumas empresas daqui a alguns anos. A gente vai lançar nosso primeiro livro de 5 desse ano ainda, esse final do mês. Então, ore por nós. E se no final Deus falar ao seu coração para nos apoiar, ser um investidor para essas plataformas missionárias, fale com a gente. Se você é empreendedor, empresário, eu creio e eu inspiro você a se associe com Deus. Deus gosta desses trem. Porque tudo aquilo que Deus quer fazer em você, por você, Ele quer fazer através de você. Se Ele te curou, Ele quer curar através de você. Se Ele te prosperou, Ele quer prosperar através de você. Então, ouse dar algum tipo de porcentagem da sua empresa ao reino de Deus e aperta o cinto. Espera um pouquinho que você vai ver que Deus se interessa muito por esses assuntos. A gente colocar o caráter das nossas empresas como um caráter missionário. Ixi! Eu estava brincando, né? O povo me censurou há um ano atrás. O povo da minha igreja me censurou quando eu dei o carro. Aí eu brinquei, semana retrasada eu estava com 3 carros lá na garagem, já dei um domingo. E se tiver que dar o resto, dá, macho. Porque já tem dono e o dono gosta desse tipo de ousadia. Porque revela a ele que a gente já não é mais infantil na administração. Quando a gente não é infantil, a gente consegue se habilitar para que ele continue a fazer. É aquela lógica que eu tratei ontem ali na Lagoinha, da parábola dos talentos. E você bem provavelmente como pastor sabe que o talento ali não é habilidade, talento é medida monetária. Um talento era 30 quilos de alguma coisa. Então Jesus estava falando de administração e dinheiro. Um pastor escreveu um livro chamado Economia do Céu, disse que hoje um talento equivaleria a 30 mil dólares. Mas o que é bacana lá no texto, segundo a capacidade de cada um. Então, eu estou empolgado em falar isso para você, porque capacidades são desenvolvidas baseado no interesse que o indivíduo tem.
Então, se você quer agradar a Deus, você precisa potencializar suas capacidades, se tornar digno de confiança, porque muitas coisas não estão acontecendo porque Deus, ao nos analisar, está dizendo que nós ainda somos infantis na administração. E como eu sempre gosto de dizer, toda criança tem uma fala universal, que é meu. Enquanto esse for o nosso estágio de vida, Deus não vai acelerar esse tipo de processo. Então, para mim, ninguém tira da minha cabeça missões no futuro, nesse momento apocalíptico mesmo, escatológico, extremamente urgente. Marca da besta é marca econômica, não é à toa. Ela desequilibrará a economia das nações. E uma igreja, um cristão saudável, cristocêntrico, posicionado, poderá muito bem receber todas as migrações dos recursos do reino de Deus para equilibrar o caos. Aí a pergunta que eu sempre faço é: essa pessoa é você? Você é uma pessoa que amadureceu para que Jesus diga, é digno de confiança. Desenvolveu capacidades, pode entregar os talentos, porque está lá, quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu estou fazendo a oração contrária. Ei, me dê tudo. E me cobre. Eu fiz uma oração há 10 anos que funcionou. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você conhece um pouco do nosso ministério, mas ele nem começou. A oração foi no interior ali do Paraná, quando a nossa igreja tinha 20 membros, estava na rua, não tinha o templo, não tinha R$50 de dízimo, e ninguém sabia e nem queria saber quem era Anderson Silva, o maluco da cara tatuada. E por que eu estou aqui falando com você e você conhece um pouco da nossa história? Porque a oração foi: John Wesley pediu 100 homens, eu só peço 10 homens. Eu quero uma estrutura que eu consiga abençoar a minha cidade e eu quero muito dinheiro para que nos próximos 30 anos eu te entregue minha nação. E pode me cobrar a altura do que eu estou pedindo. Se vai haver um juízo, eu serei o primeiro da fila. Tudo que o Senhor fizer por mim, me julgue na medida do que me deu. É por isso que eu sempre digo, eu não preciso de mais de 5 segundos. Ei, por que você deu o carro? Rapaz, porque ele tem dono e eu vou prestar conta. Desse problema eu não sofro. Dor de cabeça para Jesus eu não dou, não. Então eu quero desafiar você. As coisas não estão acontecendo porque Jesus não está ouvindo você falar. O que você quer? Como que você quer glorificar o Senhor? Você quer viver de porta dentro? Amém. Mas se você abrir a porta da sua igreja e olhar para a cidade, tiver uma ideia, ousar frutificar aquela ideia para a glória de Jesus, ele vai pegar junto com você. Ontem eu falei para o pessoal da Lagoinha, eu prego todo ano num projeto ali de São Paulo chamado Cultura do Reino. Você já ouviu falar do pastor Robert? Aí todo ano ele faz um retiro, e aí tem uma senhora negra, tia de um jogador do Corinthians, e todo ano ela tem que profetizar para mim. Ah, é certeira, bichinha. Aí esse ano eu fui. Aí ela, eu estava orando para você, fui dormir, aí dormindo Deus me deu uma visão, me acordou para que eu continuasse orando. Então eu vi 2 coisas. Primeiro, você vai ter que sair do Brasil sem... que eu não queria. Eu fui para a Europa, eu preguei em 10 países. Segunda vez que eu fui, está claro para mim o que eu tenho que fazer. No Brasil e fora do Brasil daqui a alguns anos, mas não é definitivo, é para tentar cooperar com a igreja brasileira para expandir esse entendimento. Sair do Brasil com novas ideias para as nações, não para consumir, mas para criar. Porque, por exemplo, uma nação bloqueia o imigrante, mas uma nação não bloqueia um investidor. Aí ela disse, vai ter que sair sim. Aí eu falei, ai, que droga.
Segundo, você voltava, e quando você voltava eu te via numa tela. Mas eu perguntava, Jesus, por que não é o YouTube? Porque as pregações dele estão todas no YouTube. Aí o Senhor falou para ela, não, porque ele vai ser um dos poucos pastores que o Brasil vai ter que ouvir em canal aberto. Aí eu fiquei na cama, ela falou, você recebe? Eu falei, eu estou, dura essa palavra. Aí passou alguns dias, o pastor Felipe, da Lagoinha Niterói, mandou uma mensagem no Zap. Macho, tem um camarada aqui, sabatinando tua vida. Vê se pode. Aí botou o áudio. Era o pastor Márcio. Ô, meu filho, eu estava aqui ouvindo uma mensagem sua. Que coisa linda, meu filho. Eu quero pedir a sua permissão para eu pegar todas as suas mensagens e colocar na televisão brasileira, colocar em nações de fala portuguesa e de fala inglesa. O meu filho permite. Não é loucura isso? Porque quando você tem o espírito certo, fazendo a coisa certa para a glória de Jesus, a responsabilidade é dele. Então, queira, creia e se posicione. Porque Jesus inevitavelmente vai fazer. Ele quer, ele vai, ele pode, mas a grande pergunta é se nós somos dignos de confiança. Porque nós amamos todos os nossos filhos, mas não confiamos em todos eles devido à sua idade. Porque tem a idade do consumo e a idade da responsabilidade, sim ou não? Ou eu posso dar o meu carro para o meu filho de 10 anos dirigir? Posso? Então você tem que corresponder a Deus para que Ele possa te julgar digno de confiança e migrar. Unção, pessoas e recursos para o teu governo. Amém? Então eu digo de novo, enquanto você não vai, eu vou. Então no final converse comigo e seja um investidor do que a gente está fazendo. Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Até aqui. Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê entendimento da tua vontade, da tua palavra e do teu coração. Estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque queremos ser expandidos em nossa identidade e em nossos dons. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Essa manhã eu quero falar com você sobre o poder do amor e, consequentemente, a desistência da paixão. Pastor, paixão é algo negativo? Não. Quando a paixão é um impulso para amar. Deixa eu tentar colocar isso em palavras. A paixão não é um problema quando é um exercício do amor. Mas quando o amor é algo desassociado de paixão, quando paixão é algo desassociado de amor, é algo negativo. Então, quando o assunto somos nós, como líderes e vocacionados, a gente tem muita paixão. E é justamente essa paixão que nos cega, que nos faz adoecer, que rompe as nossas relações afetivas, humanas, familiares, onde o indivíduo é bom de púlpito, bom de altar, péssimo como pai, péssimo como marido, péssima como esposa. Porque a paixão cega. A paixão é aquele ponto cego que, se a gente não fizer o movimento certo, a gente não percebe o motoqueiro. E a gente geralmente é traído por isso. E ao falar sobre amor, eu quero falar sobre limites. Porque quando você está apaixonado, você quebra fronteiras, limites. Mas o amor sempre é responsável. O amor reconhece limites.
Então eu quero falar do seu amor a Deus, do seu amor a si mesmo, do seu amor à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos e à igreja. E se você entender isso, se você estiver adoecido, você vai descobrir uma maneira de sair daí. E se você não quer adoecer no ministério, você precisa ouvir esse amigo que vos fala, porque eu não estou sugestionando você. Isso também bateu e bate a minha porta, e a gente precisa desenvolver um código de vida. Porque, como eu sempre digo, Deus vicia. E se Deus nos vicia, a nossa paixão por Ele nos matará. Pastor Anderson, confie em mim. Eu sempre gosto de fazer uma análise psicossocial da vida de Noé e da sua família. Porque todo mundo já pregou sobre a arca, mas ninguém pregou sobre a logística da arca. Quase nunca a gente ouve uma pregação falando da logística da arca. Todo mundo acha bonito o juízo, a arca, o dilúvio, o recomeço, mas ninguém fala sobre os excrementos fecais dos animais, a rotina logística de alimentá-los, a pressão psicológica enlouquecedora que foi aquilo. De você tentar abrir uma janela e olhar corpos em putrefação lá fora. Quando tudo passa, a arca ancora e Noé sai da arca, eu acredito que Noé, como um ser humano semelhante a mim e a você, gostaria de um escape, mas não tinha mais nada, tudo destruído. Não havia humanidade, não havia nem a possibilidade dele cometer um pecado de cunho sexual. Porque, por exemplo, toda primeira queda de um líder pode ser uma linguagem, um SOS. Não é que eu amenizo pecados, mas talvez o primeiro é o socorro que esse líder não pôde pedir a ninguém, e nem a Deus, porque a paixão dele traiu ele, cegou ele. Que a psicologia comprova que o primeiro escape de todo ser humano em momentos de pressão é o sexo. Então, o segundo, o terceiro, o quarto já vira caráter e se torna espiritual. Mas talvez a primeira queda tenha também outros significados. Então, sem dúvida, Noé queria celebrar a sua humanidade fugindo da pressão que Deus colocou sobre ele em todo aquele processo de alienação social. Foram 100 anos de hostilização, amado. Perdeu amizades, vínculos, foram zombados, maltratados, desamparados, perseguidos, sim ou não? E Cão, todo mundo pune Cão, mas Cão estava tão irado quanto seu pai. Seu pai estava irado, aspas, com Deus, e não teve como canalizar essa ira. Então o que ele fez? Se embriagou para celebrar a sua humanidade. E Cão expôs o pai porque também não soube administrar o remorso do chamado. Não houve escoamento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Porque tem alguns irmãos olhando desesperado para mim, dizendo, meu Deus, que heresia. Não houve escoamento, esvaziamento, porque não somos anjos. A gente acha que o nosso processo de santificação é para potencializar uma vida angelical. Não, a nossa santidade é um processo de verdadeira humanização. A vontade de Deus para nós é que sejamos seres humanos, na definição dele. Falei um pouco ontem sobre isso. Há muita confusão sobre o ministério do Espírito Santo. Nós confundimos que o poder dele já é a pessoa dele. E isso apaixona. Olha só, coloca as tuas mãos diante de você, as duas. Deus usa essas mãos com sabedoria, fogo e poder para expulsar demônios e curar enfermos e transformar vidas. Obrigado.
Isso vicia ou não vicia? Quanto mais unção você tem, mais unção você quer. Quanto mais sabedoria você tem, mais sabedoria você quer. Quanto mais a igreja cresce, mais você quer que ela cresça. Vicia. E se você não tiver um código, você vai adoecer. Se você se apaixonar por aquilo que você faz e não por quem você se torna, você vai falhar. Por isso que em Marcos 7, afirmaremos a Jesus que curamos e expulsamos em nome dele. E ele diz o quê? Não vos. Então não foi uma mentira, foi uma afirmação. E o conhecer ali é intimidade. O Senhor está dizendo, não, o que você fez foi performance. Porque como eu preguei ontem, a profecia bíblica diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda carne. Então há uma confusão muito grande em nossa identidade como pessoa e como ministro do Evangelho. Nós vivemos o nosso chamado achando que nós somos isso 24 horas por dia e não celebramos nossa humanidade. E quando a conta chega, a gente diz, mas Deus, por que meu filho desviou, te fui fiel? Aí se Deus pudesse responder, rapaz, é porque você foi pastor 24 horas e o menino precisava de um pai e não de um pastor. Porque minha esposa me traiu, eu estou no teu altar. Porque você se casou com aquela que já tem marido, que é a minha igreja, e abandonou a sua. Vou falar bem devagarinho, tá bom? A igreja já tem um esposo. E quando o pastor se apaixona pelo ministério, ele trai a motivação real do ministério e causa um dano irreparável na sua própria família. A igreja já é uma mulher que tem dono. Você não é o noivo, você é amigo. Então você prepara a noiva para o noivo. Mas o que está acontecendo conosco quando nós nos apaixonamos? A gente fica cego de amor por aquela que já tem marido. E abandonamos a nossa. Porque é o sentimento que recai sobre as nossas esposas. Para quem é pastor aqui, amamos demais o ministério, às custas do abandono de alguém em casa. Então a gente tem que ter o código certo para amar cada momento, cada pessoa em suas devidas proporções. Porque se a gente passar do ponto, isso será perigoso para todos nós. E concluindo o que eu comecei a dizer sobre a pessoa do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é aquilo que desce sobre a carne. E Paulo diz em Romanos 11, 29 que é sem arrependimento. E a gente acha que está tudo bem porque o dom está funcionando. Mas a função da pessoa do Espírito Santo não é gerar uma performance em você. O fogo do Espírito, o poder do Espírito, coloca em você em movimento através dos dons. Mas os dons não são sua identidade. Quem gera a sua identidade? A pessoa do Espírito Santo. E não o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo te põe em movimento. A pessoa do Espírito Santo constrói quem você é. Por isso, Marcos 7, eu não sei quem você é. Ou seja, a sua identidade não foi formada, você só tem performance. Por exemplo, o caso de uma pastora casada com outra pastora no Brasil, e eu não preciso falar o nome. Eu estava lavando louça para minha esposa, até arrepio.
E ela falou, chegou aqui uma mensagem de um membro da igreja, ela foi ver a pregação dessa pastora. Aí eu falei, coloque aí. E ela colocou. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu estava chorando na presença do Espírito Santo, lavando louça, ouvindo uma mulher que fere todos os princípios de Deus e da palavra ao celebrar sua homossexualidade, casada com outra mulher e afirmando que é uma pastora. Mas ali eu fiquei em crise. Aí eu chamei a Keila, o que está acontecendo aqui? Ou a gente não entende muita coisa sobre a homossexualidade, ou de fato Romanos 11, 29 é verdade. O dom e o chamado de Deus são sem arrependimento. Ei, você vai fluir no dom para sempre. A conta não chegou não, viu? Mas vai chegar. Que é isso? Ah, não é tão grave, funciona. Eu bato na esposa e o paralítico anda. Eu tenho pecados de imoralidade sexual, mas as almas convertem, a igreja está crescendo. Não, uma coisa é o poder do Espírito, outra coisa é a pessoa do Espírito. Não é porque você é usado por Deus que você é amigo de Deus. Porque eu falei ontem, ali na Lagoinha, os irmãos deram um choque. Eu aprendi com um pastor. Toda vez que alguém se empolgava no ministério, esse pastor ensinava um princípio. Parabéns, você chegou ao nível da jumenta. Pastor, meu irmão, está escrito na Bíblia que Deus usou uma mula. Então, ser usado, qualquer um é. Até o diabo é usado. Está escrito ali que uma legião que se colocou diante de Jesus, que entrou em porcos, são mais crentes que muitos crentes. Jesus chegou, eles se prostraram. Tem crente que não se prostra mais. Prostrou e louvou. Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. Olha, adorou. Porque nos perturba antes do tempo, reconheceu a soberania e afirmaram que eles não são livres. Eles só podem fazer o que fazem porque Deus está sendo longânimo em seu juízo, mas eles sabem que tem uma data limite. Ei, Deus, de acordo com o teu caráter, nós temos permissão de ir até aqui. Olha só, crente fazendo o que quer e os demônios disseram, você deixa a gente sair dele e entrar nos porcos? E tem crente fazendo o que quer. E demônio, para fazer o que gostaria de fazer, está pedindo a Jesus permissão. É grave, não é? A conta não chegou, meus amados irmãos. Então não confunda a pessoa do Espírito que constrói nossa identidade com o fogo do Espírito que nos coloca em movimentos através dos dons. É perigoso e é isso que está nos traindo. É isso que tem gerado paixão. A paixão está sendo falsa porque ela é fruto do movimento. A partir do fogo do Espírito Santo, que desce sobre a carne. Não está escrito que desce sobre o coração, sobre a consciência, sobre o espírito. Desce sobre a carne. É um empoderamento, não é um fluir. É por isso que eu sempre gosto da conexão entre 1 Coríntios 12 e 13. Ele termina o 12 e diz, vou mostrar um caminho sobre modo excelente. Então ele está dizendo que tudo que falou no 12 é importante, mas é periférico, porque não cabe a nós, cabe a ele. Então um homem e uma mulher usada por Deus não deveria ter vaidade, não brota de nós. Está escrito lá, o Espírito Santo distribui os dons como quer. Onde que foi que eu escolhi ser quem eu sou e fazer o que eu estou fazendo? Eu estava lá no Nordeste passando fome. Então, de alguma maneira, na sua livre vontade, ele disse, é esse camarada que eu quero usar. Porque ele quis. Mas o 13, ele já começa a falar de identidade. O 12 é movimento, performance, que é resultado da influência dele. O 13 é a afluência, que é a revelação da presença
dele, fruto da construção da nossa identidade. Aí ele começa a falar sobre o amor, e amor já não é performance. Amor é caráter, e caráter vem da nova personalidade. E a nova personalidade é revelada lá em Paulo aos Gálatas, que é o fruto do Espírito. Aquilo não é dom, aquilo é a manifestação da nossa nova personalidade. Ou você tem aquelas evidências, ou você não é nascido de novo. Então, se a gente pode ter alguma alegria, é colocar freios em nossa vida a partir da nossa nova personalidade revelada pelo fruto do Espírito. Então você precisa, pastor e pastora, saber o limite no qual você põe um ponto final na igreja. Você sai dela, entra em casa e ela não pode entrar junto com você. Porque ao entrar em casa você é pai, marido de alguém. Sua mulher tem necessidades emocionais, sociais, financeiras e sexuais. E você não supre isso com oração. Então você não pode fazer isso como pastor. Seu filho tem necessidades humanas e não é um decanta que supre essa necessidade. É o cinema, é o lazer, é o descanso. É o eu te amo, é humanidade, não é espiritualidade religiosa. É espiritualidade humana, é saber que suprir a necessidade que o outro tem, também é exercício de espiritualidade. A gente está adoecendo porque a gente quer pagar uma conta que não é nossa. A gente quer casar com uma pessoa que não é nossa esposa. Você precisa ter limites. Como marido, você precisa saber o ponto limite de deixar de amar sua esposa para amar outra coisa. Seja Deus, a igreja, Jesus, seus filhos. Ao amar seu filho tem um limite. Ao amar a igreja tem um limite. Ao amar a si mesmo, olha o que o apóstolo Paulo disse: cuida de ti mesmo. Porque assim você ensinará a todos. Mas olha só, o cuida de ti mesmo do pastor. Prazeres que são teológicos ainda. Não tem como não adoecer não, macho. O cuida de ti mesmo não é comprar livro teológico, não é fazer um seminário. Cuida de ti mesmo é qual é o teu nome antes da tua vocação. O que está no teu RG? Então, cuida dessa pessoa aí. Porque se você não cuidar dessa pessoa, tudo que você está fazendo em sua vocação trairá você. Apóstolo Paulo era agente de cura, sim ou não? Mas ele estava dizendo, se a cura não está acontecendo, Timóteo, busca outros meios, toma um vinho, junto com água, vai ser medicinal para a tua enfermidade. Olha que celebração de humanidade. Porque a gente fica insistindo num negócio e a gente acha até que medicina não é espiritual. Acabou de morrer um jovem na minha igreja de 39 anos, de um ataque do coração fulminante. Então não é Deus não, amado. A gente ter hábitos destrutivos, alimentação autodestrutiva e dizer, ai meu Deus. Por exemplo, eu já vi teólogos, eu já vi um artigo teológico dizendo, Spurgeon, conhece Charles Spurgeon? Fumou para a glória de Deus. Os cabos é chique, né? Então, assim, teologicamente, biblicamente, toda uma teoria para celebrar o tabaco. Do tipo assim, eu já fui muito religioso, hoje eu sou menos. Tipo assim, não está escrito não fumareis, mas deixa eu desenvolver também o meu ponto de vista.
John Wesley foi contemporâneo de Spurgeon. Moody foi contemporâneo de Spurgeon. Moody confrontou Spurgeon, dizendo: por que você fuma? Aí ele diz: porque eu tenho uma boca. Olha como ele era desaforado. Porque eu tenho uma boca. Se eu tivesse duas, eu fumava dois ao mesmo tempo. Wesley, que já entendia, já tinha uma visão mais ampla. Wesley era até vegetariano, para você ter ideia. Eu preguei em Londres mês passado, e eu fui na casa de John Wesley. Ele mandou construir para a época um equipamento de musculação de madeira. Que ele andava muito a cavalo, e o cavalo dele já conhecia o caminho, então às vezes ele virava de costas para o cavalo para ir escrevendo e estudando. E quando ele chegava em casa, ele mandou fazer uma máquina de exercício de musculação que simulava o movimento do cavalo. Acordava às 5 da manhã para fazer sua disciplina espiritual, 6 horas da manhã era o primeiro culto. Com quantos anos Spurgeon morreu? Alguém sabe? 54 anos de idade, tendo a enfermidade que o matou potencializada pelo fumo. Com quantos anos Wesley morreu? Quase 90. Quem no fim glorificou Deus? Spurgeon fumou para a glória de Deus, mas Wesley viveu para a glória de Deus. Porque o camarada viveu 40 anos a mais que o outro. E sem dúvida pôde produzir muito mais que o outro produziu. Então a gente precisa entender essas esferas. Se você não amar a si mesmo, você não conseguirá amar ninguém. Se você não amar a sua esposa, você já perdeu o ministério. Se você não amar o seu filho, você já perdeu o seu filho. Se você não amar a igreja, você já perdeu a sua vocação. Mas você tem que entender que o amor põe limites em cada coisa em seu devido momento. Entendeu? Você não vai amar um ponto anulando todos os outros, como acontece facilmente a nós. A gente ama o altar, a vocação, e anulou toda a nossa humanidade, achando que o exercício espiritual soluciona as outras áreas. E não soluciona. Você tem que ser intencional. Porque eu vou falar algo que parece estranho, mas é a verdade baseada no texto. Amado, relaxe, Deus não precisa da sua ajuda, não. Ele só quer que você esteja no lugar certo. Olha só, alguns meses atrás eu fiquei desesperado. Meu Deus, esse mês não vai dar para pagar o aluguel. Faltava 40%, faltava 2.700, 3.700. E eu fico preocupado porque o meu credor é muito ignorante. Muito. Meia hora de atraso ele já instabiliza você emocionalmente. E eu não gosto dessas coisas. Eu falei, meu Deus, eu estava viajando. Aí mandei depositar o que tinha e mandei uma mensagem. Olha, estou viajando, segunda eu passo aí para a gente resolver o que falta. Aí ele, tá bom. A gente nunca tinha falhado. Aí cheguei em Brasília, preguei na igreja e esqueci. Domingo de manhã, acordei 8h30 da manhã, aí o Espírito Santo falou, entra aí no aplicativo, na conta da igreja. Aí eu falei, sério, essa hora? Aí entrei. Aí quando eu entrei, 7h40 da manhã, eu pergunto para você, isso é hora de alguém dizimar? Alguém acorda assim, ó, acordou, 7 da manhã, laba cantarabalaia, vou ofertar, dizimar. Ninguém, irmão. Ninguém, sim ou não? Se o indivíduo dizimou 7h20 da manhã, eu creio que ele nem dormiu, perturbado pelo Espírito. Ele já dormiu com esse barulho, entendeu? Ele foi dormir e o Espírito Santo dizendo, ei, o pastor tatuado lá, ó, pam. Aí o Espírito Santo só deixou dormir quando ele disse, tá bom.
a primeira coisa que eu vou fazer quando acordar é essa transferência. Aí o camarada transferiu. Quanto? 2.000 ou 3.000, eu não lembro, e R$700, que era exatamente o complemento do aluguel. Para quê? Para Deus falar bem assim: ei, a igreja é minha esposa, não é sua esposa. A responsabilidade dela é minha, não é sua não, coisinha linda. Quem paga as contas da minha mulher sou eu. Você paga da sua. Mas por que a gente está sofrendo? Porque a gente está confundindo papéis. Divorciamos emocionalmente da nossa própria esposa e queremos casar na marra com aquela que já tem marido. Adoece, querido irmão. Inevitavelmente adoece. Aí já vem todas as dores naturais da igreja, das relações humanas, que vão potencializando as nossas falsas expectativas e as nossas feridas. E a gente não sabe mais celebrar a humanidade. Não sabe. E eu estou entre pastores. E eu afirmo, não sabemos viver. Por exemplo, a gente vai tirar férias, a gente já fecha a agenda na cidade que a gente está indo. A gente não consegue ficar em paz, entendeu? É um comichão assim, ó. Mas não é... Aí se Jesus pudesse perguntar, mas não é férias? Não sabemos. A gente fica desencontrado, entendeu? A gente não sabe mais administrar humanamente nossa vida. O assunto com a nossa esposa já não é mais humano, é sempre espiritual, sempre igreja. O problema, quem entrou, quem saiu. Sim ou não? Então é duro isso, falar, às vezes as pessoas ouvir, mas eu estou ensinando a minha própria igreja. E eu estou ficando feliz porque ela cada dia mais funciona sem mim. Eu me vejo livre dela e eu falo, eu amo vocês, mas eu não estou apaixonado por vocês. Portanto, consigo viver sem vocês. O pastor de vocês tem uma boa notícia para dar. Eu consigo viver sem vocês. Mas quando você está apaixonado, não. Entendeu? Se a ovelha te ligar à meia-noite, você abandona o sexo que você deveria estar fazendo com a sua esposa. É sério. É sério, a maioria de nós permite a violação da humanidade e da agenda familiar em prol do ministério. Abandona os filhos de madrugada para resolver o problema do outro. Isso é errado, pastor? Sim e não. Sim e não. Mas bem provavelmente sim. Porque é feito sem fundamentos, entendeu? É um enlouquecimento, é uma paixão adoecedora, porque o camarada pensa, se eu não for, eu perco a ovelha. Ou seja, você está casado com a igreja e ela já tem marido. Você não vai perder a ovelha não é sua. E bem provavelmente essa ovelha não morre, é só uma ovelha viciada na sua paixão. E ela chantageia você, principalmente se ela for uma boa dizimista. Ela trabalha na sua paixão. Ela manipula você e você nem está percebendo. Ninguém saiu até hoje, pelo contrário, a minha igreja só está crescendo. Pastor, faz o meu casamento? Faço não. Teve ano que eu fiz 50 casamentos, irmão. Fiz mais casamento que preguei. Esse ano só estou fazendo 3, porque primeiro, o povo está divorciando. Então, para mim casar, eu tenho que conhecer, discipular. Então, por exemplo, eu quero casar. Então, 5 dos meus pastores, um deles é responsável por essa sabatina. Vou casar, vai.
Então vai ter que sofrer no processo de discipulado muito aqui, ó. Ah, pastor, posso fazer um gabinete? Hoje não. E se eu morrer? Vai morrer não. Morra amanhã. Igual um me ligou. Mas o que o senhor está fazendo? Aí eu falei, deitado no meu sofá. Então o senhor não está fazendo nada. Não me desrespeite não, rapaz. Nada. Nada. Eu estou cuidando de mim mesmo para que não existam dois doentes. Se você está doente, eu só posso ajudar você se eu não estiver doente. Então não diga que eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo tudo. Estou amando a mim mesmo. Porque foi a ordem. Então os problemas não estão acontecendo à toa, a gente não está conseguindo entender e se mover bem no ministério, por causa da paixão, e paixão trai. Eu entendo hoje, eu sou livre disso, eu amo até o fim. Meu prazer em investir, dar meu tempo, investir recursos financeiros, mas eu vejo que não existe mais a prisão emocional da paixão, entendeu? Eu aprendi a dizer não, coisa que pastor não sabe. O único pastor que diz não é o pastor coronel, que ele já diz não mesmo, porque ele não quer bem as pessoas, ele só quer o domínio dos processos. Mas eu estou falando de um pastor verdadeiro, um pastor com o coração de Jesus. Ele não sabe dizer não. Você vai morrer, amigo. Porque a ovelha também é má. E a ovelha vai perceber e vai manobrar você. Foi o que me adoeceu, eu quase entrei na depressão por causa disso. Síndrome messiânica, foi o nome que eu dei. Que é, o mundo não funciona sem mim, eu tenho que amar todo mundo, eu tenho que deixar minha mulher e meus filhos para resolver o problema dos outros. E onde eu nem precisei ir para terapia, psicólogo, tomar remédio. Eu entendi que para ser pleno emocionalmente, eu tinha que aprender a dizer não. Então a minha maior alegria hoje é dizer não, sorrindo. Eu aprendi duas coisas, a dizer não e a sofrer com classe. Rapaz, tu vai ordenar esse cara, ele vai te trair. Aí eu respondo, logo na lata. Reunião de presbitério. Aí eu trouxe, estou pensando em ordenar aquele cara. Não, moço, ele é um problema. Aí eu disse, eu sei que ele é um problema. Mas isso aqui é uma igreja, não é uma empresa. E porque não é uma empresa, Judas é apóstolo e tesoureiro. Sim ou não? E se Judas é apóstolo e tesoureiro, é uma desculpa a menos que ele pode dar no juízo. Então a minha responsabilidade não é o que o indivíduo faz contra mim. A minha responsabilidade é crer como Jesus creu. Investir como Jesus investiu. E quanto mais eu amar alguém, mais eu tiro desse alguém suas justificativas. Judas não vai poder fazer uma reclamação sequer no dia do juízo. Então, eu sou livre emocionalmente. Eu sei que eu vou crer, eu sei que eu vou investir, eu sei que eu vou fazer pelo outro, e eu sei que vou ser traído. E isso é amor. Porque se eu não entender que eu vou ser traído, eu estou condicionado à resposta. Eu, como diz o pastor Ney, eu me assenhoro do amado. É isso que adoece o pastor. O pastor faz o bem, mas ele não fez em amor, ele não fez livremente, ele se assenhorou do amado. Ele quer dominar o outro. E qual é a equação? Igual eu falei para você, domingo passado eu ofertei um carro. No outro dia, já não há lembrança, já não há luto, já não há dor e não há assenhoramento. E eu dei para um dos meus pastores e disse, ei, você é livre para fazer o que você quiser, discordar de mim, ir embora, me trair,
rachar a igreja. A minha oferta foi dada a Jesus e não a você. Quem deu o carro a você foi Jesus e não eu. Eu não sou seu dono por causa dessa oferta. Eu quero deixar claro. Qualquer hora que você chegar para mim e dizer, pastor, não dá mais para caminhar ao seu lado, não ache que você está escravizado a mim por causa desse veículo, não. Então, se isso acontecer, o camarada vai me ferir? Só é ferido quem tem falsas expectativas. É por isso que a posição de Jesus com o traidor é: amigo, faça rápido o que você veio fazer. Por quê? Não está doendo. Não é que não toca, é que não é uma ofensa. Quando eu digo não dói, eu não estou dizendo que não dói, eu estou dizendo que não ofende. É a diferença. Ofensa destrói. A dor, no sentido puro, não. Toca, mas não ofende. Porque você já sabe o que é o ser humano. Está escrito lá. E ninguém surpreendia Jesus, porque ele sabe o que é a natureza humana. Procura esse verso. Não lembro qual que é, mas está escrito em um dos evangelhos. Olha, aí Jesus diz, não dá nada não, estou aqui por isso mesmo. É por isso que eu te amo. E o amor é gratuito. Eu te amo porque você é meu traidor. Porque se você não é meu traidor, é meu investidor, não é amor. Entendeu? O amor só é amor no momento do imerecimento. João 2,25, dá uma olhadinha. E ninguém surpreendia Jesus, porque Jesus conhece o que é a natureza humana. Eu estou empolgado demais. E você, pastor, tem que sair desse lugar. Porque esse lugar é um lugar de ofensa. Se é um lugar de ofensa, é um lugar de adoecimento. É o que eu sempre digo. Quer treinar a sua cura? Se você quer descobrir se você é um pastor curado, pergunte a si mesmo qual é o seu nível de alegria com aquilo que você não leva o mérito e aquilo que não é congregacional. Quão você tem prazer em investir sem levar o mérito? Quanto você se alegra com aquilo que não é seu? Isso vai definir o seu nível de cura. Olha como a gente é sabotado. Nas conferências, a gente tem uma rivalidade monstra, né? Um faz, o outro faz. Lá em Brasília tem muito disso. Os camaradas disputam a potencialidade da conferência. Porque estão sendo prisioneiros de performance e não de identidade. Porque se eu tenho identidade, eu não estou medindo força com você, sou teu servo. Tem um pastor em Goiânia que também tem um trabalho com homossexuais. Ele foi convidado para uma igreja, quando a igreja descobriu, cancelou com ele. Aí ele falou amém. Sabe o que ele fez? Ele fez 500 inscrições dos membros da igreja dele para ir para o evento que ele pregaria. Quando ele chegou lá, o pastor tomou um susto. Ele disse, não, pastor, fique calmo, não vim ministrar não, só vim receber. E trouxe meu povo aqui, 500 pessoas para celebrar junto comigo. Só pontuar rapidamente o texto, para a gente começar a concluir. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser. É o primeiro ponto da alforria. Você precisa se perceber fora do ministério. O seu dom só vai ter poder se você conseguir ser menos pastor do que você é. Entenda isso. Entenda devagar e reflexivamente o que eu estou dizendo a você.
Você só vai ser um bom pastor se você conseguir ser menos pastor do que você é. Qual é o seu nome? É o que eu perguntei. Qual é o seu nome? Quem seu RG diz que você é? O que te dá prazer que não é pecaminoso? Tem quanto tempo que você não celebra a sua individualidade, sua humanidade? Tem quanto tempo que você não celebra prazeres que deixariam também Jesus feliz? Porque olha só, estamos adoecidos e por isso adoecemos o rebanho. Se a nossa programação vai de domingo a domingo, nem nos sobra tempo para praticarmos o que ensinamos. Ei, por que você não veio no culto? Pastor, não deveria ser assim não. Por quê? Se você está escravizando o membro a uma rotina eclesiástica, onde que ele pratica essa palavra, pelo amor de Deus? É por isso que todo mundo está perdendo tudo. Casamentos acabando, filhos se afastando dos pais, parentes se afastando um do outro, porque a gente está dedicado à vida espiritual sem perceber o ponto cego. Nem sobra tempo para praticar o ensino. Paulo, chamado. Ou seja, não está em você e não é você. O seu dom não é você. O seu dom não está em você. Você foi chamado. Você se torna um homem e uma mulher dom por influência, imposição de outro. Quando o Senhor te cobre, você flui, você funciona. Chamado, separado para o Evangelho, o qual antes havia sido prometido pelos profetas, pelas Santas Escrituras. Ou seja, tudo aquilo que Deus revela através de você já é uma realidade baseada na presciência dele. Tudo existe, tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que Deus pode fazer por seu intermédio já existe em algum lugar. Então funciona. A gente não precisa enlouquecer, perder nossa vida, nossa família e nossa humanidade, não. Ele nos chama, ele nos separa, e essa separação já está nele antes da fundação do mundo. Então isso pode ser feito com muita tranquilidade. Isso pode ser um movimento orgânico e não um movimento adoecedor. Jesus tem pressa e não tem pressa ao mesmo tempo. Olha que boa notícia. Olha como a gente deveria confiar na fala do nosso irmão Billy Graham. Eu li a última página da Bíblia. Tudo ficará? Você só pode defender um gato. Spurgeon disse isso. Você não pode defender um leão. Leão você só abre a jaula e ele defende a si mesmo. Então a gente está achando que se a gente se dedicar mais, a gente acelera os processos. Acelera os processos de um Deus que é soberano, que tem todas as coisas sob seu controle. Quando os discípulos revelaram que a seara era grande, Jesus não mandou abrir uma agência missionária, ele mandou a gente rogar, contemplar, adorar, pedir ao Senhor da seara. Olha só, peça ao Senhor da seara, ele falou de soberania. É difícil, é grande, não tem trabalhadores, mas tem dono, e esse dono tem controle absoluto sobre todas as coisas. Então eu não estou falando para você viver uma vida desleixada. Eu estou falando que vai acontecer naturalmente. E quando acontecer naturalmente, você vai sair de casa e vai deixar uma esposa feliz com a expectativa que você volte. Porque você não vai ter uma família adoecida que quando você sai é um favor que você faz à sua casa.
Você vai deixar filhos inspirados e não filhos chateados. Você só tem que estar na mão da pessoa do Espírito. Mas não confunda o fogo com a pessoa. Porque o fogo vicia. A pessoa não, a pessoa estabelece intimidade, nos constrói. A pessoa expande consciência. A pessoa do Espírito Santo vai mostrar que a gente está sendo negligente sexualmente com o cônjuge. O fogo não vai. Porque o fogo aumenta o quê? A adrenalina. Quanto mais pessoas são curadas, mais eu quero que pessoas sejam curadas. O fogo do Espírito não muda minha consciência. Somente a pessoa do Espírito Santo expande a minha consciência. E a pessoa do Espírito Santo pode dizer: ei, você está sendo negligente aqui. O Evangelho funciona sem você, pastor e pastora. Olha que boa notícia. Rick Warren, escritor do livro Igreja com Propósito, enfrentou uma severa depressão na casa dos 40 anos, quando a igreja chegou a 28 mil membros. Eu sempre pergunto: que pastor vai ter depressão com 28 mil membros? Porque potencializa tudo, sim ou não? Influência, recurso, um mega e bom salário, problema financeiro nunca mais. Aluguel? Que mané aluguel? Eu mando na cidade. Prefeitos, vereadores, senadores, presidente. Rapaz, está tudo aqui, ó. Sim ou não? Mas ele diz: eu não orava mais para Deus aumentar a igreja. Eu orava para Deus me ajudar, para que eu não quisesse tirar a minha vida naquele dia. Mas ele disse: eu preferi enfrentar a depressão aos 30 do que estar fora do ministério aos 70. Porque faz o quê? A pressão recalcula a rota. O problema recalcula a rota. Pessoal, tem um Meriva, a placa do Meriva é 2653. Fechou a garagem ali do... É da senhora, irmã Zé? Onde eu estava? O problema recalcula a rota. Mas a gente pode trabalhar com prevenção. A gente não precisa enfrentar um problema para ter que recalcular a rota. A gente pode desenvolver um código de vida antes que o problema chegue. Então, por exemplo, se a gente viver uma semana intensa na obra, a gente já tem que entender que na outra semana a gente tem que investir menos na obra e mais na família. Se a gente investiu 15 dias na família, a gente tem que entender: se investir mais 15, a gente fere nosso ministério. Então a gente sempre tem que contrabalancear, entendeu? Olha, vivi um chamego aqui com minha esposa 3 dias. Aí depois você tem que entender que você tem que cuidar da esposa do seu amigo. Da esposa de Jesus, da igreja. Então, se você ficar muito humano, você perde sua vida espiritual. Mas também, se você ficar muito espiritual, você perde sua vida humana. Então, você tem que desenvolver o código e contrabalancear. Cuidei muito do filho dos outros. Eu tenho que lembrar que eu tenho filhos e ele tem necessidades. E a necessidade não vai ser suprida querendo que esse menino ore em línguas. Vai ser suprida ele assistindo Thor lá no cinema. É o que ele quer. Então, por exemplo, há 3 semanas eu fiquei 11 dias com meu filho mais velho, tem 10 anos. Fiquei 11 dias pregando em São Paulo, dentro de um carro, hotel, igreja, tal, não sei o quê. E no final, no último dia, ele já estava cansado, dizendo: pai, não aguento mais não. Mas antes disso eu perguntei: e aí, tudo bem? Ele: bem demais. E aí? Porque é a presença, não é a atividade. É a presença.
Então, por exemplo, esse menino deu uma rotação de maturidade porque ficou 10 dias intencionalmente ao lado do pai, recebendo palavras de afirmação. Então, toda hora eu dizia: ei, ele, oi, eu amo você. Você é lindo, eu te amo, seu pai te ama. Ei, pai, pegou meu tênis lá no quarto do hotel? Eu disse: o que seu pai diz para você? Aí ele ri. Porque toda vez eu digo: ei, rapaz, peguei, sou seu herói. E o herói não esquece dessas coisas, não. Aí eu falei: o que eu disse que eu sou? Aí ele ri. Ah, então tá na mochila. O que eu disse que eu sou? Aí ele diz: ah, então vamos embora. Antes de vir para cá, o pastor Hernani pregou domingo lá na igreja e pregou segunda. Então, meu filho tem a espiritualidade do jeito dele. Mas, por exemplo, essa minha noção, então, antes desse tempo com ele, eu passei quase um mês na Europa. Então, aquilo foi um dano emocional na minha família profundo. Eu tenho um filho com síndrome de Asperger, então a rotina ela não pode ser quebrada. Então, por exemplo, ele entrou em crise porque falta algo na rotina. E quem é esse algo? O pai. Então ele gosta de ter a rotina sobre controle. Então o prazer de estar servindo a casa do meu pai, a noiva do meu Senhor, mas sabendo que aquilo já está gerando um dano na minha humanidade, na minha sexualidade e nos meus filhos. Então o que eu tenho que fazer? Ao voltar, recuar para suprir o que eles precisam e o que eu preciso. Então, o mais velho principalmente, eu falei: porque já passou dos 10 anos, o mundo está cruel, como você sabe, então eu tenho que ter isso em mente. Então eu falei: você vai comigo, ficar 10 dias, para quê? Para eu tentar devolver a ele o que ele perdeu nesse um mês que eu fiquei fora. A minha esposa falou: rapaz, ele voltou mais firme, está mais sério, mais sábio. E na segunda ele ficou assim, ó. Ele não corou na minha frente, ele é tímido, então quando ele ora ele separa. E eu não forço espiritualidade religiosa. É o que ele entende no tempo que a idade dele permite. E 4 surdos foram curados na segunda lá na igreja. E ele estava aqui, ó, de boa, olhando, né? Nem vi que ele estava olhando, achei que ele estava no infantil. Aí daqui a pouco ele veio, me cutucou e disse: eu posso ir lá para frente? Aí eu falei: pode. Aí ele foi lá para frente para ver os milagres, né? Aí a avó dele foi lá, minha mãe, e recebeu um milagre. Aí ele voltou assim, com o olhão vidrado, extasiado, dizendo: você viu, pai? Eu disse: viu. Aí eu disse: você viu o que Jesus é capaz de fazer? Ele diz: a gente pode fazer isso? Podemos. Aí eu fui orar por um rapaz, né? Aí quando eu fui olhar, eu nem percebi. Aí aquela falou: tu viu quem estava do teu lado orando? Eu falei: rapaz, eu estava tão aleluiado que nem vi ninguém. Aí ele falou bem assim: o Paulo estava orando com você, ele botou a mão no cara. Meu filho nunca, ele é tímido, ele nunca expressou algo como esse em público. Ele é muito reservadão. Então, para o menino ter dado esse salto, o menino recebeu o quê? Fundamentos, estímulos, sentimento de proteção, de afirmação. Então, as coisas erradas não estão acontecendo na nossa família por acidente, porque é uma obra do diabo. O diabo só entra onde há ausência. Onde não houver ausência, o diabo não tem como entrar. Porque está escrito: ele ruge em derredor, querendo entrar. Então, se não tiver ausência, ele não tem como entrar. O poder do amor. Ame a Deus, ame a igreja, mas ame a si mesmo, ame seus filhos, ame seus parentes, ame sua esposa, celebre sua individualidade. Pastor Neil, eu gosto dele. Ele que me ajudou muito nisso. Ele diz: rapaz, eu não adoeço mais não.
Minha igreja é a mais bonita, mais linda, mais tudo desse Brasil. E eu consigo viver sem ela. Tiro 6 meses de férias quando eu estou muito pá virado. Ele diz, por que eu consigo amar a minha igreja? Porque eu consigo viver sem ela. Eu não consigo viver sem a Andréia, meus livros, café e minha moto. Isso eu não consigo viver sem. Mas eu consigo viver sem a igreja. E isso me estimula a amar ela de uma maneira mais radical. Porque não é paixão, paixão é possessivo, adoecedor. A boa paixão é impulso para amar. Pronto, achei a palavra. Você é apaixonado em amar. Mas a paixão sozinha enlouquece. Então eu sou apaixonado a amar você, amar Jesus, amar minha esposa, amar meu filho. É espiritual para mim. Antes de vir para cá, o prazer de levar, pegar na escola, a vontade de chorar quando a gente está junto dentro do carro comendo pipoca, porque eu sei que aquele momento é a celebração da espiritualidade, entendeu? Então eu saio dos meus filhos estimulados a amar você com mais eficácia. É por isso que o transexual que eu não conheço, que eu nunca vi, eu estou mobilizando o Brasil, levantando 10, 15, 20, 30 mil reais para amar ele. Por que eu quero amar ele? Porque eu não estou apaixonado por ele. Eu amo ele porque eu te amo, porque eu amo a minha Keila, porque eu amo os meus filhos, porque eu amo Jesus. Então, o amor praticado na esfera relacional de cada situação me empodera a amar a outra esfera. Então eu amo a igreja porque amo Jesus. Eu amo Jesus porque consigo também transicionar e amar Keila. Eu amo Keila porque amo os meus filhos. Eu amo meus filhos porque amo você. Então eu não sou traído em minhas emoções. Porque eu pratico o amor com limites e não o amor enlouquecido por causa da paixão. Então eu não sou psiquiatra e nem psicólogo, mas bem provavelmente, se você for cavando os gatilhos que levaram um pastor à depressão, foi paixão e amor pela mulher do outro, e a mulher do outro é a igreja. Porque a gente pega a parábola das virgens e acha que todas as virgens casam com o noivo, né? Não, ali eram as amigas da noiva. João Batista, né, falou sobre isso. Eu sou o amigo do noivo. E a missão do amigo do noivo é preparar a noiva para o seu melhor amigo. Então, pastores e pastoras, a sua missão é preparar a noiva para o noivo e não tomar o lugar do noivo. Isso é um código de inteligência emocional. Dê um passo para trás e se pergunte hoje: como que está a sua humanidade? O que você gosta de fazer? Que não seja crentez. Jantar fora, pastor. Eu amo jantar fora. Por que você não reserva tempo e recurso para isso? Pastor Tiago Brunet, ele diz: eu descobri o segredo da inteligência espiritual, emocional e financeira. Estou conseguindo prosperar porque eu descobri quais são os meus prazeres. E os meus prazeres são filme, pipoca, sala de casa e família. Então ele diz: eu só gasto 2% da minha renda com o meu prazer. Então ele diz: eu nunca mais adoeci porque estabeleci esse código. Eu não consigo fazer mais nada na minha vida se eu não suprir a minha necessidade por pipoca, café, filme, sala de casa e família. Ele diz: eu construí uma cafeteria dentro da minha casa para ler meus livros, receber meus amigos. Eu construí uma mega sala de cinema na minha casa para a minha esposa, para mim e para comer a minha pipoca. Então, quando eu saio de casa, eu saio curado.
Ele diz: todo dia pela manhã não é de ninguém, a não ser dos meus filhos. Então, quando ele sai à tarde para mim, para você, para o trabalho dele, ele já saiu curado. Porque ele saiu sem nenhuma expectativa, ele não saiu traído. Ele não saiu ferido de casa. Então, o que deixa você feliz? Que não leva o nome de Jesus, que não é gospel, mas que não seja pecaminoso. Eu, Anderson, eu gosto do silêncio. Pastor, o que você precisa para ser feliz? Silêncio e solitude. Eu amo ficar sozinho, é por isso que eu gosto muito de dirigir. Então, quando a igreja me leva, eu digo: se alguém puder não me pegar, alugar um carro, eu vou ficar feliz. Porque eu gosto da minha companhia. Eu me amo. Que a minha maior ferramenta de trabalho é o pensamento. Então, eu gosto de ficar sozinho porque a minha cabeça é um laboratório enlouquecido. Então, são 1000 informações por minuto. Então, se alguém me der, por exemplo, metade do meu dia para eu ficar sozinho, eu vou conseguir funcionar para todo mundo depois disso. Então, cada um tem seu fundamento de prazer. Qual é o seu? E por que você não está dentro do prazer? Porque você acha que isso é pecado e você é obrigado a dar até o que Jesus não pediu a você. Mas quando a conta chegar, você vai ver que Jesus não pediu. Só dê para Jesus o que ele pediu, irmão. Não dê para Jesus o que ele não pediu. Agora eu encerro, tá bom? Vou tentar colocar isso numa frase. Você só vai amar de verdade a igreja quando você conseguir amá-la com limites. Aí você vai fazer um bom trabalho. E qual é o bom trabalho de um pastor? Depois de anos, a igreja funciona sem ele. Ele cruza o braço e olha e diz: aleluia. Porque ele é amigo do noivo, não é o noivo? Então, pastor emocionalmente equilibrado vai entender que a função dele não é celebrar um casamento entre a congregação e ele mesmo. Por exemplo, nos trai, né? Inevitavelmente a congregação ama o pioneiro, o plantador. E quando não é o pioneiro que prega, as pessoas às vezes até vão embora. Isso é comum em muitos líderes fortes, né? De influência, de uma mentalidade, uma pegada apostólica. E tem pastores que aceitam esse lugar e não desconstrói isso na cabeça do seu povo. Isso é natural, mas tem que ser desconstruído. Porque a sua função não é tornar o rebanho assenhorado a você. A sua função é libertar o rebanho de você. Porque um rebanho que idolatra seu líder é um rebanho infantil. O rebanho tem que nos honrar, nos respeitar, saber quem somos, podemos estar jubilados. A primazia continuará sendo nossa. Mas não há esse apego emocional nem espiritual, porque não é propriedade nossa. Então, nosso prazer é ver que o nosso rebanho consegue amar também os pastores auxiliares. E respeitam eles no mesmo nível que nos respeitam. Que a gente não vai ficar chateado quando uma pessoa importante da igreja pedir para outro pastor fazer o casamento. Que a gente não vai ficar chateado quando as ovelhas honrarem os outros pastores. Você vai ficar feliz porque ele está dizendo: foi por isso que eu trabalhei, para amadurecer eles dessa maneira. Por exemplo, se a sua igreja tem uma linguagem paterna, você permite que uma ovelha do seu rebanho chame o seu pastor auxiliar de pai também? Tudo isso vai evidenciar se você é traído ou não pela sua paixão, entendeu? Se você vai centralizando tudo em si.
Deus é bom. Curva a sua cabeça, vamos orar. Aleluia, Jesus. Pai, obrigado. Isso é uma manhã de reflexão. Consequentemente, uma manhã de alinhamento e arrependimento. Para vir um novo, a gente precisa se arrepender do velho. De uma velha mentalidade, de uma velha maneira de entender e fazer as coisas funcionarem. Senhor, nos perdoe, porque a gente está querendo forçar uma realidade que não é normal, que não é orgânica. O Senhor é o noivo, a igreja é a noiva e nós somos teus amigos. Nós somos amigos do noivo. Então perdoe os nossos pecados de omissão. Omissão com a nossa própria saúde espiritual e emocional. Omissão com as nossas casas, nossos lares, as nossas relações primárias. A gente está amando todo mundo e negligenciando o lar. Nós apresentamos os nossos filhos e cônjuges em Tua presença. Nós apresentamos o nosso coração e as nossas expectativas diante de Ti. Nós honramos o Senhor. E queremos que o Senhor torne nítido isso em nosso coração. Os limites do amor. Que fará com que a gente desenvolva nossa humanidade, nossa espiritualidade, a nossa vocação de uma maneira saudável. Nós oramos por refrigério e descanso, Senhor. Que todo peso sobre os nossos ombros, Senhor, caia por terra. Um novo tempo de refrigério e descanso sobre nós. A alegria que nós tivemos em pequenos começos. A alegria que um dia nós sentimos no ministério, nós pedimos ao Senhor que devolva a nós. Nós queremos fazer isso de verdade, em liberdade, em leveza. O ministério é sofredor, mas o ministério é renovador. Ele não é um fardo, ele é um privilégio. Então nós não queremos desistir do ministério, por mais que ele seja pesado, árduo. Ele é prazeroso ao mesmo tempo. Nós descansamos a nossa alma em Ti. Nós confiamos a nossa vida em Tuas mãos. Honramos e glorificamos o Teu santo nome. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Foi um prazer. Mais tarde estarei aqui ministrando para famílias. E eu peço a você para a gente ministrar uma oferta de gratidão a Deus. Seja para a edificação dessa igreja como igreja local, seja para o investimento nos projetos missionários que eu compartilhei com você. Amém? Fica de pé, deixa eu abençoar a tua oferta. Tem um envelope aí atrás da cadeira, é isso, pastor? Tem um envelope aí à frente da sua cadeira. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelas igrejas, ministérios e famílias aqui representados. Nós honramos o Senhor com os nossos bens e colocamos em Tua presença as nossas ofertas. Obrigado porque nós estamos devolvendo voluntariamente o que Te pertence. É um símbolo do nosso amor, da nossa reverência e da nossa gratidão. Continue a nos abençoar financeiramente. E o nosso prazer é amar o Teu nome, obedecer o Teu nome e fazer a Tua obra. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada ofertante. Em nome de Jesus.